Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Aqui é o pastor Otoniel, da Primeira Igreja Batista em Vilhena. Deus abençoe cada um de vocês. E quero deixar aqui uma palavra. Assim que você entrar, compartilha já o vídeo já na sua página do Facebook, para que outros possam acompanhar. E eu quero aproveitar o mês de junho ainda estamos finalzinho do mês de junho, para deixar aqui uma mensagem importante e um registro histórico. Seja bem-vindo aí, pastor Álvaro, na nossa conversa de hoje. No mês de junho, no calendário dos batistas, no primeiro domingo é o dia do homem batista. O segundo domingo de junho é o dia do pastor batista. E o mês de junho todo é missões estaduais. E eu quero aproveitar essa data, aproveitar esse mês ainda, deixar aqui marcado, para... Eu tenho feito alguns artigos. Eu estou escrevendo um material histórico a respeito da história da Igreja Batista em Rondônia. E amém. E eu quero cobrir um período só, até porque nós teríamos dificuldade de cobrir um período muito extenso. Eu quero trabalhar a história da Igreja Batista em Rondônia entre a década de 60 a década de 90. E eu já até publiquei algumas partes disso. Até agora ainda não entrei na história dos batistas mesmo. Fiz um apanhado do livro de Atos para dar continuidade, porque a Igreja de Jesus é a continuidade da igreja que começou em Atos, né? E aí eu já terminei essa parte e já vou começar a escrever. Até quero pedir você que, se você quiser enviar material da sua igreja, fotos, atas, notícias, recortes de jornal, ou você mesmo informações e mandar para mim, que aí eu quero colocar nesse período, tá? Nesse período entre 60 e 90, década de 60 até a década de 90. E nessa primeira parte do vídeo eu creio que eu vou ter que fazer duas partes desse vídeo para não ficar muito longo. Nessa primeira parte nós vamos fazer uma devocional e fazer uma meditação da palavra de Deus com base nesse dando ênfase, né, ao homem batista. No segunda parte do vídeo, eu quero publicar logo em seguida. Irmã Joana, obrigado aí pela sua presença. Na segunda parte do vídeo, aí eu quero contar um pouco a minha história como missionário, que começou no ano 2000. Começou um pouquinho antes também, mas formalmente começou no ano 2000. E até o presente momento. Aí eu quero fazer ainda esse mês eu quero fazer isso, ainda esse mês, para marcar o mês de junho, que tem o dia do homem batista, o dia do pastor batista e também missões estaduais. Então, se você tem algum material, alguma informação que você queira mandar da sua igreja, em qualquer um dos municípios de Rondônia, e você quer que faça parte desse material que eu estou compilando, mande para mim. Pode mandar pelo Face, pode mandar pelo e-mail. Depois eu vou deixar o e-mail aí escrito. Alguns e-mails você poderá usar aí. Então, nessa primeira parte nós vamos fazer uma meditação e também falando do nosso trabalho aí nas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook. Peço a você também que visite aí a nossa página no YouTube, compartilhe, inscreva no canal se você
gostar. Aí compartilho também esse conteúdo aí do Facebook. E eu também compartilho esse material lá no Twitter e no LinkedIn. O pastor Alva também é membro do LinkedIn, entre outros irmãos aí. Então, nos ajude aí a divulgação do nosso trabalho, as poesias que nós temos declamado, os salmos, os hinos que nós temos cantado. Estou aprendendo também a manusear os aplicativos, os programas, para poder apresentar um melhor trabalho, para a glória de Deus e também para a edificação nossa, né? E a divulgação da palavra de Deus por todo lugar. E até quero agradecer você que já se inscreveu. Eu creio que hoje são 131 inscritos no nosso canal no YouTube, se não me engano. E eu agradeço a você que já se inscreveu e está nos ajudando. Obrigado a você que já chegou aí. Temos 5 ou 6 pessoas já acompanhando ao vivo a nossa transmissão aqui. Então, mês de junho, eu quero aproveitar isso para... E eu também tenho escrito, né? Como eu já disse, uma parte do material eu já publiquei no Facebook, do Otoniel Henrique de Melo, e eu compartilhei, né, na página da igreja também, Primeira Igreja Batista em Vileira. Alguns irmãos até já compartilharam também parte desse material. E também no LinkedIn. O LinkedIn também recebe textos, né? E eu também já publiquei lá esse material. Então eu quero ler para a nossa devocional 1 Timóteo, capítulo 3. O som tá bom aí, vocês estão conseguindo ouvir? Eu coloquei um fundo musical, ele tá bem baixinho. Até queria que fosse mais alto um pouquinho, mas nossos recursos aqui não foi possível. 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, desculpe, segunda carta, capítulo 3, a partir do verso 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Tantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, do que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 3, versos 10 a 17 e capítulo 4, versos 1 a 5.
Então esse texto é bem apropriado para falar ao homem batista. É claro que, por extensão, fala todo crente, né? Homem, mulher, né? Mas eu estou dizendo isso porque eu quero dar essa ênfase ao homem batista por causa do mês de junho, dentro do nosso calendário batista, na nossa convenção. Nós dedicamos esse tempo para valorizar, para motivar, exortar o homem mesmo, o sexo masculino, ao trabalho no reino de Deus. E aí, nesse caso, o homem batista, mas é claro que, considerando as outras denominações, outras igrejas evangélicas, igrejas do Senhor Jesus Cristo, também da mesma maneira, do mesmo modo. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo e ele mostra, Paulo teve essa autoridade para dizer, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo foi um exemplo para Timóteo. E assim, os homens, as pessoas, as mulheres, as pessoas de modo geral, estão à procura de bons exemplos. Maus exemplos existem muitos. Mas nós precisamos de bons exemplos para servir de referência nesse mundo que nós estamos vivendo. E Paulo foi uma referência para Timóteo, e com certeza é uma referência para nós, mas também eu preciso e você precisa também ser uma referência para outros, fazendo a mesma coisa que Timóteo fez em relação a Paulo. Seguiu a doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, o amor, a longanimidade, a paciência. E Paulo fala também do preço que pagou para ser essa referência, em que ele sofreu as perseguições. E nós também não estamos livres de sofrer as perseguições. E ele diz mesmo que todos que piamente, todos que querem piedosamente, todos que querem estar perto de Deus, todos que têm fome e sede de justiça, todos que querem aprender de Deus, padecerão perseguições, das pequenas, as mais sutis, até as maiores. Mas ele também mostra o destino do homem mau e do homem enganador. Os homens maus enganadores são enganados, né? Enganam e são enganados e vão de mal a pior. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Paulo diz aqui. Timóteo aprendeu. Timóteo foi um discípulo e ele aprendeu. Nós, homem batista, também somos discípulos. Eu esqueci de avisar, é importante isso agora. Quando eu digo homem batista, estou me referindo ao evangelista, ao diácono, ao pastor, estou me referindo ao membro da igreja, estou me referindo àquele homem que faz, que contribui, que participa das atividades, das ações na sua igreja, na igreja local, e assim promove o reino de Deus. Então, o homem batista são todos esses juntos, tá? Aquele que exerce o seu dom, até mesmo aqueles que ainda... Pastor Ajaí Tempone, seja bem-vindo à nossa transmissão aqui. Até mesmo aqueles que ainda estão um pouco afastados, que não estão produzindo como deveria, também essa palavra é para você, para que você também seja motivado, exortado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, pela palavra, para que você também seja um homem de Deus, e que um homem batista, né, um homem de Deus, e que você tenha uma boa referência perto de você, para você seguir, para você se apoiar. Claro que além dos heróis da Bíblia, né, que nós temos aqui, aquele homem, aquele líder servo,
aí na sua igreja, a igreja local, que pode te ajudar. E aí você que está mais enfraquecido, você que está de algum modo desanimado, você também seja alcançado com essa palavra. E então, permaneça naquilo que você aprendeu. Paulo está dizendo para Timóteo e a palavra está dizendo para nós, né? Permaneça naquilo que você aprendeu, do que você foi inteirado, das doutrinas, dos princípios, do conhecimento de Deus e da sua igreja. Desde a sua meninice, muitos de nós tivemos esse privilégio, né, de que desde a nossa meninice eu mesmo fui criado, meus pais me deram a instrução bíblica desde pequeno. Mas mesmo que você não teve esse privilégio, a partir do momento que você começou a desenvolver, é o que está valendo. Mas o caso de Timóteo, ele foi real, né? Isso aqui aconteceu. Desde a sua meninice, a sua mãe e a sua avó instruíram o menino Timóteo. E essa instrução pode fazer sábio, pode fazer-te sábio a Timóteo e a nós aqui. E no verso 17 ele diz, para que o homem de Deus, esse homem de Deus nós estamos tratando aqui hoje, seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. Quando ele estuda a Bíblia, quando ele tem prazer na lei do Senhor, como o salmista no Salmo 1, então ele seja perfeito e perfeitamente capacitado para toda boa obra. No capítulo 4, Paulo faz uma exortação ainda mais forte, quando ele usa essa palavra conjuro-te, uma conjuração. Ele quer mover os sentimentos de Timóteo. Ele quer colocar Timóteo, quer constranger Timóteo a fazer o que ele vai dizer aqui. Então conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Irmã ao Marlos, bem-vindo, Marlos. Que há de, diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Então, em nome de Jesus, né? Em nome de Deus, eu te conjuro, eu peço, eu imploro, eu exorto que você faça isso. Que ele vai dizer no verso 3. Pregues a palavra. Olha um trabalho, uma missão linda que o homem de Deus, que o homem batista tem. Pregar a palavra de Deus. Inste a tempo, fora de tempo, redargas, exortas, repreendas. Uma constância. Principalmente nesse tempo, né? Você pode usar as redes sociais para pregar a palavra de Deus. Se você tiver um celular desse aí, você já tem um instrumento nas suas mãos e Deus vai usar você para pregar a palavra. Um versículo você manda para um amigo seu e você dá uma explicação, faz um áudio ou escreve, digita e envia para o seu amigo. Você está pregando a palavra. E Paulo então faz essa conjuração, faz esse apelo mais forte para Timóteo, e a palavra de Deus está fazendo para nós hoje. Desse mês de junho, no mês do homem batista, no mês do pastor batista, no mês de missões estaduais. Quase todos os estados, eu acredito, fazem missões estaduais no mês de junho. Então, que pregues a palavra, inste a tempo, fora de tempo, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. E nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo esse tempo, praticamente nós já estamos vivendo esse tempo. E a tendência, eu creio que é aumentar. Então, por isso, nós não podemos perder tempo. E por isso que Paulo faz essa conjuração. Paulo leva Timóteo a ficar constrangido. Em outro lugar, Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Então, se o amor de Deus nos constrange, nós podemos muito bem ficar constrangidos com essa exortação de Paulo e começar então, claro, se você já está fazendo, amém, louvado seja Deus.
mas aqueles que estão, de alguma maneira, não estão produzindo, talvez dando uma desculpa porque estamos na pandemia, você comece a produzir agora. E ele termina o texto dizendo: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, pague o preço. Isso aí é próprio do homem batista, viu? É próprio do homem de Deus, é próprio dos crentes em Cristo Jesus. Pagar o preço. E às vezes pagamos um preço alto mesmo. Às vezes pagamos o preço do isolamento, pagamos o preço do afastamento, pagamos o preço do preconceito, da discriminação, às vezes até de outros irmãos, de outros colegas. Mas nós precisamos, se nós quisermos atender esse chamado que a palavra de Deus nos faz, para nós, homens batistas, pastores, diáconos, evangelistas, professores de escola bíblica, pedreiro, os profissionais liberais, de um modo geral, você sendo usada por Deus na sua profissão. Nós temos esse lindo trabalho aqui no estado de Rondônia, da nossa União Missionária de Homens Batistas, na área da construção de templos, de casas, um trabalho belíssimo dos irmãos. Você está pregando a palavra quando você faz isso, porque você está dando um grande testemunho diante dos homens. Então, resumindo aqui a nossa palavra, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta de conselhos, e principalmente esses versículos nós lemos aqui. E eu resumi esses conselhos assim: o homem batista paga pela sua fidelidade. Ou nós poderíamos dizer assim: esteja disposto a pagar pela sua fidelidade. Fidelidade a Deus e ao reino de Deus. O homem batista deve permanecer na sua fidelidade. Permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça no seu chamado. Mantenha-se firme no chamado que Deus te deu como homem batista. Lembrando que está aí distribuído, né? Não estou me referindo apenas ao homem batista leigo, mas qualquer homem batista, qualquer um dos homens que atuam de alguma maneira no reino de Deus, na igreja local, na denominação batista. O homem batista deve atender ao chamado, quando ele diz no capítulo 4, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Então atenda ao chamado. Ademilton, seja bem-vindo à nossa transmissão aqui. Estamos aproveitando aqui o mês de junho ainda, dentro do mês do homem batista e do pastor batista. E os diáconos também. E os evangelistas, enfim. Então o homem batista deve atender ao chamado. E o homem batista deve permanecer no chamado. Deve permanecer no chamado. Ore sobre isso. Gostaria muito de, quem sabe, eu marquei aqui alguns homens batistas aqui, eu mandei esse vídeo para essa transmissão, alguns de vocês compareceram aí, obrigado, outros também que eu não marquei porque não lembrei, porque são muitos, né? Mas guarde no seu coração essa mensagem, essa conclamação que a Bíblia faz, agora não o apóstolo Paulo em si, mas a Bíblia como um todo, a palavra de Deus e o Espírito Santo falando ao nosso coração, ao coração dos homens batistas, dos homens de Deus que são homens, que são líderes servos nas suas casas e na igreja do Senhor, no trabalho onde você trabalha, são líderes, são referência, são sal, são luz, para que vocês, Reurandi, seja bem-vindo aí, Reurandi, a nossa transmissão.
Você que está chegando agora, depois no final, quando nós acabarmos a transmissão, assista o vídeo todo, compartilhe também na sua página, para que nós alcancemos outros irmãos. E nós estamos chegando então a essa primeira parte, que é, eu queria fazer essa devocional, essa meditação. E na segunda parte que nós vamos gravar, talvez amanhã ou depois, nós vamos contar um pouco da história. E o Rerandi conhece um pouco da história, né? E alguns irmãos aí, o Leomar, o Marlos, que estava aí agora mesmo, o Manuel Santos chegou também aí, e outros irmãos conhecem, que conviveram conosco na igreja em Nova União, a plantação de igreja em Nova União, em Teixeirópolis, e a revitalização lá em Machadinho. E nós fizemos a nossa amizade, né? Somos amigos. E eu quero contar um pouco dessa história, tá? Eu vou até avisar antes para que você esteja presente para nos acompanhar. Você pode até colocar aí comentários, tá? Eu disse lá no início do nosso vídeo, se você tiver material da sua igreja, uma igreja de Rondônia, Igreja Batista em Rondônia, no período da década de 60, década de 90, quiserem enviar para nós incorporarmos no nosso material que nós queremos publicar, eu já comecei inclusive a publicar por partes, envie para mim. Pode enviar pelo Messenger no Facebook, eu vou depois colocar um e-mail também, se você quiser mandar. Até PDF pelo WhatsApp dá para mandar. Que eu quero coletar esse material, eu já recebi, alguns irmãos de algumas igrejas já mandaram, mas eu quero juntar o máximo que for possível. E aí nessa segunda parte eu quero contar um pouco da nossa história e compartilhar com vocês as alegrias, né? Principalmente as alegrias, né? Da nossa trajetória no período do ano 2000 ao ano 2021. 21 anos no campo missionário, 21 anos de trabalho, muitas alegrias, algumas tristezas, mas Deus em tudo nos sustentou até agora, até aqui o Senhor nos ajudou. Conhecemos muitos homens batistas, fizemos amizades com a maior parte deles, mulheres também, irmãs em Cristo, que nos apoiaram e que deram todo o apoio mesmo nos trabalhos aí nas igrejas por onde nós passamos. Nós queremos deixar esse registro como louvor a Deus, como uma gratidão a Deus por esses anos todos que o Senhor nos concedeu e tem nos sustentado nesse trabalho no campo missionário. O pastor Jair Tempone mesmo no seu período esteve em Rondônia, nós pudemos trabalhar juntos quando ele era pastor da Igreja Batista Betel, e nós éramos missionários lá em Teixeirópolis. E muitos outros casos, o pastor José Ribeiro, que foi antes do pastor Jair Tempone, e enquanto nós trabalhávamos em Nova União, e assim por diante. Mas nós vamos contar essa história, e eu conto com a sua presença nessa próxima edição, e eu quero publicar isso também no YouTube, para divulgar o trabalho batista, né? Nosso trabalho, o seu trabalho, o trabalho da sua igreja, para que pessoas fora do nosso estado conheçam. Nossos irmãos em Cristo, de outras igrejas, e nossos amigos também venham a conhecer. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu quero orar aqui rapidamente, depois eu vou ler, tá, irmãos, nos comentários, e vou responder. Daqui eu não consigo ler todos, a letrinha fica pequena e a idade já avançou. Nós já vamos completar 60 anos, viu? Não sei se essa informação é relevante, mas em setembro nós vamos completar nossos 60 anos. Então, já temos também alguma dificuldade aí na acuidade visual. Mas eu vou ler todos os comentários e vou responder. Ok? Então, compartilhe esse vídeo. Visite a nossa página no YouTube.
Otoniel Melo, é fácil de achar, só pôr Otoniel Melo lá no YouTube e vai direto. E inscreva lá. Nós estamos com 130 inscrições, eu quero alcançar as 200 inscrições para a glória de Deus e depois avançar e assim nós trabalharmos juntos. Eu quero orar por você, agradecer pela sua vida, você que está conosco, você que esteve até agora, você que passou aí, você que vai assistir depois, que Deus te abençoe grandemente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado porque o Senhor tem usado cada homem batista, Senhor, no estado de Rondônia, para proclamar o reino de Deus, para expandir o reino de Deus. Nós te agradecemos por aquelas famílias, ó Pai, que lá na década de 60 começaram, Senhor, o trabalho batista nas suas casas, começando uma escola bíblica nas suas casas, ó Pai, no quintal da sua casa, na varanda, na sala. Nós te agradecemos por aqueles homens pioneiros, Senhor. Homens batistas, leigos, pastores, missionários, diáconos, evangelistas, membros das igrejas, mas que já tinham uma visão missionária nos seus corações, que o Senhor colocou. Obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado e dá-nos capacidade de nós coletarmos esse material e publicarmos um registro histórico a respeito dos homens batistas, da igreja batista, Senhor, no estado de Rondônia. Eu sei que outros irmãos também estão fazendo isso, e isso é ótimo, para que nós divulguemos e também, de alguma forma, honremos o trabalho dos nossos pioneiros, homens e mulheres que trabalharam desde daquele tempo e mesmo antes desse tempo, mas uma questão didática, uma questão prática, nós vamos limitar o período, mas nós queremos fazer isso, dar-nos capacidade, dar-nos a suficiência, Senhor, dar-nos a habilidade, ilumina nossa mente e usa também os nossos irmãos para que enviem os seus materiais, para que enriqueça esse trabalho para a glória do Teu nome. Abençoa os pastores, abençoa os diáconos, os evangelistas, que em todo o estado de Rondônia, que procuram cumprir o seu trabalho, cumprir o seu chamado, que procuram cumprir a sua missão. O homem batista, o membro da igreja, o líder na sua casa, o líder na sua igreja, o líder no seu trabalho. No nome precioso de Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado mesmo, você que está aí ainda e você que vai ouvir esse vídeo. Deus te abençoe grandemente. Tchau.